Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao podcast Pastor Lobato, mais uma vez, trazendo informação para vocês, palavra de Deus, testemunhos, e agora vamos falar mais uma vez das polêmicas do mundo gospel. Você que viu aí as últimas matérias que nós colocamos aí, os últimos vídeos, o apóstolo Valdomiro passando por uma crise daquelas, vocês viram também aí o último vídeo também que nós colocamos, e agora polêmica envolvendo aí cantores do meio gospel de altos gabaritos aí. Estamos falando de cantores com relevância muito grande no meio gospel, né? A situação toda, a história toda se dá por conta de um caderno contendo algumas composições musicais. Você imagina o seguinte: cantores gospel rebatem acusações em processo polêmico, tá? Esse aqui que eu estou trazendo para você é o site de notícias aqui, o Metrópolis, tá? É a coluna da Fábia Oliveira, você tá vendo aí? Dei uma mudada aí no nosso fundo chroma key, mas vocês estão vendo aí, ó, cantores gospel rebatem acusações em processo polêmico. Então vamos lá? Voltando aqui. Isso. Vamos lá, família. É o seguinte, estão envolvidos na ação o líder da Igreja Internacional da Graça, o R.R. Soares, também André Valadão, Aline Barros, Regis Danese, e entre outros nomes da música gospel. Tá? Lembrando aqui que essa matéria já está amplamente aí em sites aí como o TV Foco e também o Metrópolis. Tá? Chegou ao conhecimento da coluna da Fábia Oliveira aqui no site de notícias o Metrópolis que diversos artistas do universo gospel estão envolvidos em uma polêmica judicial e estão enfrentando novos contornos na ação movida pela compositora Matilde Moreira de Oliveira. Tá? Segundo o site, essa Matilde, ela é dona aí do tal caderninho de música que acabou aí sendo caderninho de música, né? Caderninho compondo ali, contendo composições musicais que a mesma alega ser dela. Aqui diz o seguinte: são eles o missionário R.R. Soares, Thales Roberto, André Valadão, Regis Danese, Aline Barros e Anderson Ricardo Freire, ou mais conhecido como Anderson Freire aí, né? Para quem não lembra, Matilde, que é ex-membra da Igreja Internacional da Graça, aí no caso acusa o R.R. Soares de ter vendido canções compostas por ela para outros artistas do meio gospel. Segundo ela, um caderno que continha mais de 100 letras escritas por ela foi furtado da casa onde trabalhava com outras duas senhoras, também fiéis da igreja do missionário. Tempos depois, ela viu suas músicas sendo gravadas pelos citados anteriormente, ou seja, os que foram aí citados durante a matéria. Ainda de acordo com as alegações de Matilde, ao conversar com outros compositores e gravadoras, descobriu que todos os cantores adquiriram as músicas através do líder da Igreja Internacional da Graça, o missionário R.R. Soares. Tá? Deixando bem claro que isso aqui é o que contém na matéria da coluna aqui da Fábia Oliveira, no caso aqui no site de notícias o Metrópolis, tá bom? Ainda de acordo, ao falar com o religioso e perguntar sobre como o caderno dela chegou às suas mãos, teria obtido a resposta, abre aspas, que estava louca, fecha aspas, e então foi expulsa da igreja. Pois bem, segundo os autos aos quais a coluna teve acesso, 3 dos réus apresentam suas defesas à justiça: Regis Danese, R.R. Soares e o pastor, cantor e apresentador André Valadão. Lembrando que você que acompanha aí o meio gospel, vocês viram a polêmica envolvendo aí também um racha no meio da Igreja Batista da Lagoinha, né, por conta de situações envolvendo aí questionamentos sobre a liderança do pastor André Valadão, né, inclusive aí com um pastor citando aí o motivo, o porquê que teve que mudar o nome, inclusive aí trazendo problemas aí para o meio dos membros da Igreja Batista da Lagoinha, mas isso daí é um vídeo para uma outra ocasião.
Regis Danese foi o objetivo ao afirmar que Matilde não apresentou prova nos autos que comprovasse o que o réu guarda alguma relação com o alegado. Abre aspas, furto do caderno de capa dura. Não suficiente, ela não teria provado que as músicas são fruto de seu trabalho enquanto compositora. O cantor disse também que não tem legitimidade para ocupar o lugar do réu na ação. Isso porque ele sequer conhece a moça, com quem ele nunca celebrou negócios, tampouco com os demais envolvidos do caso. Foi sustentado ainda que Matilde deveria ter agido na esfera criminal contra a senhora que ela diz ter sido responsável pelo furto do caderno que supostamente carregava suas composições. R.R. Soares, por sua vez, alegou em sua contestação que não foi apresentado nos autos qualquer prova capaz de associar sua figura ao dano que a autora sustenta ter sofrido. Matilde sequer teria explicado como ele teria se apoderado de suas músicas. É importante ter atenção, segundo o réu, para o fato de que nenhuma das obras indicadas pela mulher foi explorada ou teve autoria atribuída a ele. R.R. negou que tenha furtado ou vendido composições de Matilde para terceiros. Outro ponto levantado pelo religioso é o fato de que o processo criativo que Matilde alega ter seguido seria, no mínimo, questionável. Isso porque é de se estranhar o fato de que ela teria escrito centenas de canções com partituras e letras uma seguida da outra em um único caderno, sem existir qualquer outro documento, nem mesmo um rascunho. Mais de um réu alegou que esse método é duvidoso e improvável, já que a maioria esmagadora das composições costumam passar por esboços, esqueletos e rascunhos. André Valadão também acabou aí afirmando inexistir qualquer motivo para engajamento em um debate perante a justiça, tendo em vista que Matilde fez apenas alegações rasas, sem demonstrar qualquer comprovação ou sustentação factual. A autora teria se pautado apenas em suposições e apresentou informações deficitárias e incompletas. Valadão ainda disse não conhecer e jamais ter tido qualquer contato com a compositora. O cantor afirmou também ser descabido falar em condenação por danos morais, materiais ou lucros cessantes. Haja vista que ele não teria praticado qualquer ato ilícito. Não suficiente, ele traz à luz ainda o fato de que qualquer litígio sobre direitos autorais requer prova. Ou seja, caberia a Matilde comprovar devidamente a sua autoria. Vale destacar que na ação Matilde Moreira de Oliveira pediu a correção com juros de todos os lucros musical, no caso do lucro musical, desde o lançamento das canções furtadas, aí eles colocam entre aspas aqui, em seu favor. Solicitou ainda que o INPE substitua o nome que consta atualmente a título de compositor de modo que apareça o nome da verdadeira compositora, no caso ela. Pediu ainda uma liminar para interromper a reprodução das canções de imediato. A título de danos morais, pediu um valor inferior a 100 mil por cada sucesso e foi dada a causa valor 500 mil reais, família. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui ainda vai dar pano para manga. Pelo que a gente está vendo aí, isso aqui ainda vai dar pano para manga, tá? No mesmo site de notícias, no Metrópolis, há uma hora atrás, o portal ainda da Fábia Oliveira, ela diz aqui no Metrópolis que Regis Danese falou sobre o processo envolvendo nomes da música gospel. Cantor se pronunciou sobre o caso com exclusividade aí para a coluna da Fábia Oliveira, para, no caso aí, noticiarmos os novos desdobramentos. Nesta quinta-feira, hoje, no caso dia 18, essa coluna de apenas 6 leitores revelou os novos desdobramentos do polêmico processo de direitos autorais envolvendo diversos artistas do universo musical gospel, entre eles R.R. Soares, André Valadão, Regis Danese. Os 3 se manifestaram nos autos da ação. Após ser noticiado aí, Regis Danese entrou em contato com a coluna e, através do seu advogado, Rômulo Macedo, se posicionou sobre o caso. Segundo ele, a autora do processo não é a primeira a reivindicar a autoria da canção Faz um Milagre em Mim, muito famosa na voz do Regis Danese. Uma música realmente muito bonita, né? Trata-se de apenas uma aventura jurídica de mais
de mais de um que alega ser autor da música. Faz um milagre em mim. A autora da ação não é a primeira a, no caso, interpor ação judicial perseguindo a autoria da referida canção. Certamente, pelo sucesso que a música alcançou, despertou cobiça de muitos corações, disse em nota. E continuou, abre aspas, essa ação especificamente possui um elemento de trama inimaginável para uma mente completamente sã, pois envolve vários artistas consagrados e sempre perseguindo apenas canções também consagradas. Certamente, ao final, a justiça será feita com improcedência total da pretensão, completou. Na ação movida pela compositora Matilde Moreira de Oliveira, ela acusa o líder da Igreja Internacional, tá, da Graça aí, da Internacional da Graça de Deus aí, o missionário R.R. Soares, de ter vendido canções compostas por ela para artistas do meio gospel. Segundo a moça, um caderno que continha mais de 100 letras escritas por ela foi furtado da casa aonde trabalhava com duas senhoras que também pertenciam ao ministério e congregavam no ministério. Tempos depois, ela viu suas músicas sendo gravadas pelos citados anteriormente. Ainda de acordo com as alegações de Matilde, a conversa com outros compositores e gravadoras descobriu que todos os cantores adquiriram as músicas através do líder da Igreja Internacional. Ao falar com o religioso e perguntar sobre como o caderno dela chegou em suas mãos, teria obtido como resposta que estava louca, que aí é exatamente aqui o resumo do que eu já contei para vocês no início da primeira matéria aqui, também da jornalista aqui, Fábia Oliveira. Então, duas matérias do mesmo site, uma com 4 horas, agora uma com 1 hora e pouca de lançamento, mas vocês veem aí que o próprio advogado diz que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece, né? Por outro lado aí, as partes que foram citadas, e aí no caso estão sendo aí, né, questionados pela compositora, aí no caso pedem para que ela comprove, para que ela prove que de fato as letras são delas. Então, provavelmente ainda nós veremos outros capítulos aí envolvendo essa situação. Coisas do mundo gospel, né, gente? Coisas que só acontecem no mundo gospel. Mas você, comenta aí o que vocês acham, já conhecia a história, sabe o que está acontecendo, deixa aí no comentário. Eu fico por aqui, Pastor Lobato, com mais um podcast aqui no YouTube. Peço para você, compartilha, comenta, se inscreve e ativa aí o sininho para as notificações. Um grande abraço!